Tudo bem? Tudo jóia. Uma boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Cantinho do Chico. É um prazer estar aqui. Nós estamos já há alguns dias nos países da Europa conversando sobre educação, sobre família, sobre infância. A nossa educação também, né, que está permeando todo esse processo. E hoje nós viemos falar um pouquinho e ouvir um pouquinho e conversar a respeito disso, né, do que significa família na nossa vida. O que significa família no nosso percurso reencarnador, né? Onde nós estamos aí situados nessa família. Será que nós conseguimos viver e conviver em paz? Será que esse é o nosso maior desafio? Com certeza. Eu começo perguntando para vocês. Vamos pensar assim, 5 segundos. O que tira a minha paz na família? O que tira a minha paz? Cada um pensando no seu núcleo familiar. Alguém gostaria de compartilhar? Alguém começou a falar? A desunião. A desunião, tira a sua paz na família. É uma família grande, mas quase não é uma família. Uhum. Mais alguém? Também concordo com a desunião. Medo, no meu caso, o meu núcleo, medo de não conseguir passar meus valores para os meus filhos. Então, medo de não conseguir fazer com que os filhos percebam os valores, né, que são prioritários. Né? Incompatibilidade de temperamento, outras coisas. As diferenças, né? Aqui tem diferenças ou é só lá no Brasil? Só no Brasil. Só no Brasil, então aqui é diferente, não é? Não, Talvez o maior desafio nosso seja esse, né? De trabalhar com a diferença, não só no aspecto do respeito, mas da valorização. Porque família é ser diferente mesmo. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu acho que a doença, posso falar? A doença, tanto orgânica quanto psicológica, Sim. pode tirar o sossego de muita gente. É verdade, é verdade. Nós habituarmos que nós não temos todo o poder, né, de ter essa autonomia com a saúde nossa e do próximo, principalmente se for do núcleo familiar, né, realmente pode tirar a nossa paz. Aqui, depois lá. Eu acho que nós brasileiros que vivemos aqui, a gente também, com a família, a gente tem muitas diferenças culturais, né, que a gente também não pode esquecer. Sim. Né, quem ainda é casado com um cônjuge alemão, acho que tem muita Desafio, né? tem. Eu acredito que tem muito esses desafios. Pelo que a gente tem andado por aí, esse talvez seja o maior desafio de quem Tá aqui. está aqui, né? Assim, é na verdade, um ajuste de cultura até, né? De entendimento. Verdade. Eu acho que é a desilusão. Desilusão. Esse conflito que existe entre aquele conflito que existe entre você ter passado seus valores e de repente você vê que não parece que não Parece que não assimilou. não assimilaram isso. Essa desilusão que talvez quem fez, eu como mãe, sinta mais do que aqueles que eu passei. Talvez seja a minha desilusão. Sim, Né? é difícil mesmo, né? Sim. Agora vamos fazer o... Você quer falar? falta de respeito. Falta de respeito. Ah, A vida é amor, né? Agora vamos fazer o exercício inverso. Nós vamos lembrar de um momento muito feliz na nossa família. Muito, aquele que enche nossa alma de alegria, que nos faz sentir que viver em família vale a pena. Mesmo até a distância, né? Que às vezes a gente está distante dos nossos familiares. Mas que vale a pena. Tem momentos assim? Tem. sim. Tem?
Fraternidade com os pais, principalmente com os pais. Sim. Os pais têm um relacionamento mais recíproco com os filhos. Às vezes os filhos são difíceis, mas é uma missão. Mas acontece que mesmo já lá no final da vida, já a pessoa já se direciona, já se começa a se Já entender. consegue Exato. compreender melhor. Mais momentos felizes? Harmonia. Harmonia, quando está todo mundo, né, em sintonia, né, no sentido de entendimento, de compreensão. Pode não parecer, mas de vez em quando a gente tem isso em família. A reconciliação é A reconciliação. depois do quebra-pau, sempre vem a reconciliação. Então, é isso mesmo. Família é essa a diferença, essa diversidade, né? Tem conflitos, mas tem também momentos em que a gente se reconhece, às vezes, os nossos erros, ou pede perdão, ou reconhece que o outro reconhece que está errado, né? Isso é muito comum, né? Faz parte da dinâmica familiar. Né? Quando você percebe que você é uma família, quando todos os membros percebem que são uma família. Aí Isso. sim é um momento incrível. Quando há a compreensão real Compreensão. do núcleo do núcleo familiar, da familiar. existência e importância dele. Exato. Isso. Mais alguém gostaria? Família, então, é isso. É esse misto, né? De coisas boas, de desafios, de conflitos. Mas essa família, ela tem uma base, ela tem um propósito. E aí vamos pensar um pouquinho de forma mais ampla no momento em que nós vivemos agora. Que momento é esse? É um momento em que nós estamos vivendo uma transição. A transição planetária, ela está acontecendo já. Né? Então nós estamos caminhando de um mundo em que tem provas, expiações, em que o mal impera para um mundo de regeneração. Né? Então, esse mundo, ele já está acontecendo de forma lenta, gradativa, mas ele já está acontecendo, essa mudança já ocorre. Para que isso aconteça, é preciso que a renovação aconteça pelo próprio homem. Muitas vezes a gente fica imaginando que para o mundo se transformar, nós precisamos ter grandes transformações, grandes mudanças, cataclismas. A mudança realmente um vulcão, um cataclisma interior. Né? Então nós vamos conseguir alterar e mudar o padrão vibratório da Terra com uma mudança em nós. E já sabendo disso, logicamente, o plano espiritual que coordena as atividades aqui no nosso mundo tem enviado espíritos já com características peculiares para povoar esse mundo, porque nós sabemos que a renovação é a partir do próprio homem. A renovação do mundo irá acontecer em substituição ao mal que existe em nós. Então, o que tem acontecido? Movimento grande dos espíritos em reencarnação para a Terra. Espíritos diferentes, não perfeitos ainda, mas diferentes. Qual a característica desses espíritos? Espíritos que já têm uma compreensão melhor da lei divina. Espíritos que têm uma consciência maior de si mesmos. Ainda fazem o mal? Sim, mas não se comprazem com ele. É diferente do nosso mundo, ou de algo que seja, se nós fôssemos pensar alguns séculos atrás, o prazer que o ser humano tinha em matar, em agredir. Então, isso era hipervalorizado. Então, nós vamos perceber que hoje, isso não é mais uma atitude, uma ação que é reconhecida como correta pela nossa sociedade, embora ainda aconteça. Mas não é reconhecida como o padrão de ação ético, né? Que das leis vigentes, nossas da sociedade. Então nós vamos entendendo que isso já está acontecendo, essa mudança já ocorre. São espíritos envolvidos com o bem comum. Nós vamos observar isso em crianças e jovens que já demonstram uma preocupação com o próximo, uma preocupação com a coletividade.
Então, jovens que têm projetos inovadores, que buscam o bem-estar das outras pessoas, mesmo que não vá acrescentar nada para ele enquanto conforto, enquanto bem-estar. Mas eles já se preocupam com o bem-estar do próximo. Né? Crianças voltadas para a arte, que têm uma habilidade específica. Então, nós já vamos observando que esse movimento tem o objetivo de povoar a Terra com novos valores, renovando os sentimentos e imperfeições que ainda estão presentes. E aí nós vamos ouvir Kardec, na Gênese, dizendo que são chegados os tempos em que hão de se desenvolver as ideias para que... Só tirar a água daqui para de lá, por favor. Para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Né? Então, nós estamos no momento. Nós estamos no momento em que nós precisamos sair da normose das imperfeições. Nós somos convidados todos os dias a sermos diferentes, a termos atitudes coerentes, posturas éticas, respeito, validando a nossa posição nesse mundo, nesse instante em específico, que é essa transição que ocorre. Só que isso não é fácil, é? Por quê? Porque no meio disso tudo, ou seja, o nosso mundo já está em transformação, espíritos indo e vindo, comprometidos com o bem do nosso mundo, mas nesse meio aí nós temos o núcleo familiar. O que é o núcleo familiar? É onde nós recebemos crianças, jovens, e que têm características peculiares. Hoje nós temos crianças que são diferentes? Muito. Crianças que são envolvidas com a tecnologia, que só sabem mexer nos tablets, celular, iPad, iPhones. Por quê? São crianças que vieram recentemente do mundo espiritual, já têm uma facilidade já percebida, porque lá a comunicação ela se processa de forma muito mais rápida do que a nossa. E são crianças também que têm uma rapidez por terem já nascido e reencarnado no momento virtual. Nós estamos no momento virtual. Talvez a nossa geração tenha reencarnado, muitos de nós, na geração, no momento analógico ainda. Do relógio, né, que isso aqui os filhos não reconhecem. O que é isso? É um relógio analógico. Eles todos são da era virtual. Então é muito comum que eles pensem, que eles sintam o mundo de forma rápida, porque a era virtual é muito rápida. Você conversa com o mundo inteiro em frações de segundos. Você consegue fazer o que você quiser no computador, a partir da internet, você consegue tudo, pelo Google, por pesquisas, né, tecnológicas. Então, a forma de pensar também é diferente da nossa. E aí já gera um ponto de conflito, né? Como lidar com essa rapidez, com essa pressa, com essa criança que quer tudo para ontem, né? Além de tudo, ainda são crianças precocemente inteligentes, muito espertas, muito rápidas. Elas sabem de conteúdos que na nossa infância nós não tínhamos noção ainda do que se tratava alguns conteúdos. Mas essas crianças, elas já têm a curiosidade inata. Elas querem mais, querem saber. Não se contentam com não. Porque tem sempre que vir depois de uma resposta, né? Uma resposta, ela precisa estar completa. Então, são crianças que se interessam, que estão com uma dose de inteligência precoce. Não necessariamente evoluídas. Né? Então, ainda em aprimoramento moral, mas inteligentes, muito inteligentes. Uma criança que tem questionamentos e que nada consegue deter a sua curiosidade. Elas querem sempre buscar mais, mas que ao mesmo tempo tem dificuldade de ouvir, de aceitar limite, de ouvir não, né? de ter momentos de frustração. São crianças que precisam ainda dessas travas que nós precisamos, né, ajudá-las na orientação e que têm dificuldade justamente por achar que o mundo é na velocidade delas e que elas estão ali detendo o poder nesse momento.
Mas o jovem também tem, né, características. Qual que é o interesse do jovem nesse mundo? Eu estou numa fase em que eu tenho 3 jovens em casa, né? Meus filhos já estão maiores e eu vejo a ânsia de fazer as coisas. O jovem, ele não foi feito para auditório, ele foi feito para laboratório. Então ele quer fazer. Então ficar falando muito com o jovem pode não ser a melhor estratégia. Mas se você pedir para que ele desenvolva alguma ação, algum projeto, alguma atividade, você consegue estimulá-lo a agir. Então o jovem tem interesse pelo fazer. Ele precisa de orientação? Também. Todos nós estamos no processo educativo, né? Tanto a criança que nós recebemos, o jovem que também está no processo educativo, mas que tem necessidades diferentes da infância. E aí nós vamos entender um jovem participativo, um jovem que tem conflitos, ansiedades, angústias, e que por silenciar e não saber lidar com essas angústias pode ter, né, tendências suicidas, que hoje está assim, muito forte, né? O índice está altíssimo de crianças e jovens em tentativas de suicídio, justamente porque não conseguem lidar com a sua baixa autoestima. Porque a autoestima, para o jovem, é muito importante. Ele se sentir pertencente, se sentir aceito pelo grupo, talvez seja a base do seu relacionamento social. E quando ele não percebe que ele é aceito, que ele é acolhido, isso gera um sentimento de angústia, de não pertencimento, e aí ele não consegue lidar com essas emoções. Então, se ele não tem um amparo, um suporte em casa, se ele não tem pessoas atentas para ouvi-lo, né, ele pode caminhar para o rumo, né, das drogas e dos vícios e culminar talvez, né, em tirar a própria vida. Então é um alerta para que nós tenhamos essa atenção com essa característica tão turbulenta que é a juventude, a adolescência, né? E nós vamos entender, como eu estava dizendo, né, o jovem gosta de fazer. Então, quanto mais projetos ele tiver, melhor ele se sente envolvido, inserido na sociedade e no seu contexto. Bom, e qual que é o limite da tecnologia? Nós temos dificuldade com essa parte? Sim ou não? Sim. Não só com as crianças, com os jovens, mas com a gente também, né? Muitas vezes nós priorizamos o uso do celular, e a gente se afasta, né, do convívio das pessoas. O WhatsApp, ele nos mobiliza muito, né? A internet nos mobiliza muito. E aí a gente passa a ter amigos virtuais e não consegue ter amigos reais. Ou isso aqui não acontece aqui? Não, um pouquinho, né? Então nós estamos na era virtual, mas nós somos da era analógica. Então isso para nós é um desafio, né? Porque nós temos que correr atrás das crianças e dos jovens para poder ter uma linguagem comum. E aí a tecnologia, ela vem nos desafiar, sim. Ao mesmo tempo que ela é importantíssima porque ela facilita muitos processos da nossa... Hoje, fazer uma reunião, ontem a gente estava em reunião por Skype, pelo próprio WhatsApp com o Brasil, é muito fácil. Isso aí é uma ferramenta importantíssima. Mas é assim como tudo na vida, né? A questão do uso e do abuso. Então, quando esse uso passa a sobrepor as nossas relações, então é sinal de alerta. Nós precisamos ter atenção. Por quê? Não só pelo nosso distanciamento das pessoas do mundo real, mas porque nós somos exemplo para os nossos filhos, né? Uma criança que vê, né, o pai o tempo inteiro. Criança, então, é uma graça, porque eles querem brincar com os brinquedos dos pais. Então, se o pai está com controle remoto, com celular, é o brinquedo preferido. Você compra um de brinquedo, aqueles todo coloridinho, não, aquele lá não serve, tem que ser aquele. Por quê? Porque aquilo ali é interessante para o pai. E aí, como ele quer também um relacionamento com o pai, ele quer ter a atenção dos pais, então há essa busca, né, por esse meio também.
E lógico, a afinidade, né? Acabou de vir do mundo espiritual, já lembra do protótipo verdadeiro lá no mundo espiritual. Então, há uma ligação muito intensa. Mas o cuidado que nós temos que ter é que na infância, o uso exagerado da tecnologia, do tablet, dos meios, né, de comunicação, virtuais, eles podem impedir que a criança desenvolva algumas habilidades. Por quê? Porque ele já, por exemplo, ali no filminho que ele está assistindo, se a idade é muito pequenininha, são crianças pequenas, ele está assistindo ali o filme no tablet, ele não vivencia, ele está vendo os movimentos que estão ali no decorrer da filmagem, mas ele não participa desses movimentos. Então ele não desenvolve essa habilidade fisicamente falando. Então nós vamos entendendo que aquele momento em que ele observa aquela filmagem, ele acha que aquilo é real. Quando ele vai brincar com os coleguinhas, ele não consegue fazer aquele movimento que ele teve como exemplo no filme. Então ele tem uma descompensação até espacial, ele não consegue correr do mesmo jeito, fazer a mesma velocidade. Então isso impede com que ele desenvolva as suas habilidades que precisam ser desenvolvidas no início da infância. Então existem vários estudos que fortalecem essa questão para que a criança tenha tempo, né, de ser criança, de se relacionar, de brincar, de fazer as atividades, para que ela desenvolva dentro de um padrão saudável, né? E a inversão de valores afeta a nossa família? Sim. O que é mais importante, né? Como é que nós temos lidado, né, com o ter, com o ser? Hoje em dia, o parecer ser. O parecer ser que a internet vende tão bem no Facebook, né? É verdade. Então, muitas vezes, nós temos dificuldades com essa questão. Isso não está claro para nós. Então, muitas vezes, isso é repassado através das nossas ações aos nossos filhos. E aí a gente fica refletindo, né? Não, mas eu nunca falei, eu sempre disse que é importante. Tá, tem uma diferença grande, né, entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente é. Porque o que a gente fala, a criança escuta. Mas quando a gente age, ela arquiva, né? Então, ela vê o nosso comportamento, na linguagem virtual é Ctrl+C, Ctrl+V. Já foi para o arquivo. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado, né? A memória da criança ela é fotográfica. A memória do jovem. Muitas vezes a gente vê, né, jovens que às vezes não querem mais participar das atividades no centro. E aí, às vezes, né, a causa é justamente essa. Meu pai e minha mãe vivem lá no centro. Eles não mudam nada, continuam egoísta, continua. E aí vai relacionando todos os defeitos dos pais. Tá, não justifica o fato dele não ir, mas que fortalece, dizendo o seguinte, que nós somos, né, a divulgação do Evangelho. Nós somos, a nossa postura é a divulgação viva dos ensinos da doutrina. Então, se nós queremos convencer alguém, então que a gente mude. A nossa postura é que convence, não é o que a gente fala, né? Até porque essa forma de convencimento, ela é vibracional. Então, esse é o trabalho da educação, né? Eu quero fazer a educação, eu quero educar meu filho, então eu preciso também ter esse conteúdo que eu quero trabalhar com ele internalizado. Porque senão são palavras vazias que não têm sentido para a criança. E muitas vezes a criança não entende a nossa fala, mas ela entende a nossa vibração. Porque educação é vibração também, né? E a diversidade? Alguém falou aqui, né? A diferença, né? É muito difícil na família nós acharmos todo mundo sintonizadinho, com os mesmos valores. Será que é essa a proposta divina? Não. Não. A diferença é que nos enriquece. E por que nós estamos, né, nessa família? Né? Se nós somos diferentes, o que nos une? A diferença é que faz com que a gente perceba e saiba lidar com todos os recursos internos que nós tivermos. É isso que faz com que a gente saia da normose,
das nossas atitudes cristalizadas de outras vidas, né? Então, a cada desafio, eu tenho que me superar para conseguir seguir adiante. E vida em família é desafio constante. Pois é, né? Mas é fácil enxergar as diferenças na família dos outros. Sim. Porque quando é na sua, é muito mais difícil lidar com as diferenças dentro da sua própria casa. Na casa dos outros, nossa, você viu? Mas dentro da sua casa é muito mais difícil. Por que você acha que isso acontece? Primeiro é para... Porque aquilo nos foi colocado para nos provar, né? Lidar com o diferente é o desafio diário. Como você disse, de superação. Mas é muito difícil. Você sabe por quê? Porque nós não estamos nos reunindo pela primeira vez. A vida em família é um eterno renovar-se na convivência. Então, provavelmente, nós só estamos em posturas e lugares diferentes. Então, hoje eu sou mãe, ele é filho, o outro é pai, mas nós já nos reencontramos em outros momentos. E nós nos reconhecemos pelos sentimentos e pelas emoções, porque a nossa roupagem física, ela muda. E aí, quando a gente se reconhece pelo sentimento, pela energia, pela vibração, é como se o nosso mapa espiritual das convivências viesse à consciência. Então eu reconheço as dificuldades, eu não tenho isso claro, mas eu sinto as dificuldades que eu tenho com um mais do que com os outros. Então nesse momento a gente não está nem... Nós estamos falando de memória espiritual, né? Que vem a partir do sentimento, das vibrações. Então é difícil mesmo, às vezes de fora enxergar as dificuldades de outro núcleo familiar é mais fácil, porque a gente não está envolvido emocionalmente. Por que que o nosso núcleo é tudo mais complicado, né? Porque nós estamos ali envolvidos com as nossas emoções. Então a gente não consegue enxergar com clareza aquilo que precisa ser trabalhado e como deve ser trabalhado, né? E aí nós vamos lembrando que a diversidade é a que nos traz a oportunidade de sermos diferentes. Porque não teria sentido se todos fossem iguais. Porque nós não crescemos com o padrão. A gente não aprende com o outro que é igual, a gente aprende com quem é diferente, porque ele mobiliza e acorda em nós algo que nem eu sabia que eu tinha. Então, às vezes, a criança que a gente tem 3 filhos... Quantos filhos? Vocês têm mais de um filho? Quem tem filhos aí? Eu tenho 7. Ei, ganhou o prêmio da escola. Eu ganhava todos os prêmios. Eu tinha na época só 3, né? E aí, hoje em dia, só tem 1, 2, ninguém tem mais de 2. Eu tenho 7 de barriga e mais alguns, que bacana. Alguns associados. Não, mas eles são iguais? Não, mas e tem uma coisa que me deixa um pouco assim pensando. Se essas crianças na época atual tão inteligentes, tão à frente do nosso tempo, e nós um pouco atrás, como é que nós vamos nos igualar e dar todos esses valores que elas precisam agora, se nós estamos atrasados? Sim. Na verdade, nós não estamos atrasados, a gente está em uma época diferente, mas que os princípios são os mesmos. Então, por mais diferentes que nós sejamos, nós nos unificamos e nos unimos nos princípios e diretrizes. O que isso significa dentro da família? Então, quando o lar vai se formar, nós estabelecemos aquilo que são os valores para os nossos filhos. Agora, cada um é diferente do outro, não é? Sim, sim. Aí eu vou ter atitudes diferentes com os filhos? Tem. Às vezes eu preciso ter atitudes diferentes, mas o meu princípio educativo é o mesmo. Sim. Ou seja, ninguém pode xingar, todos têm que ajudar nas tarefas domésticas. Aí eu estabeleço os princípios de harmonia do lar. Mas com cada um eu tenho uma postura diferente. Por quê? Porque são espíritos diferentes e vão ser acionados de forma diferente. Então, com um filho eu tenho que ir lá, conversar, base da conversa resolve. O outro é assim, ó, se você não fizer, você não vai poder sair para outro lugar. Então, são formas, a metodologia é que muda, mas o nosso eixo, ele é o mesmo. Por isso que nós não estamos atrasados. Na verdade, a gente precisa saber como melhor comunicar com essa nova geração. Quer dizer, é a falha na comunicação que nós precisamos aprender a suprir. Nós temos de nos policiar
para dar o exemplo para eles. Para fortalecer aquilo que a gente fala. Porque o exemplo é tudo. Mas ao mesmo tempo tudo é recíproco, você também está aprendendo com a criança. Então... Sim, perfeito. Vamos falar disso, eu já guardo para comentar. Então hoje nós temos pesquisas que mostram, né, geração com altas habilidades. Então os estudos já estão nos dizendo que tem crianças e jovens que se destacam em alguma área do conhecimento específico, então ou na literatura, na música, na matemática, na arte, e a gente está vendo isso. É só entrar no YouTube e ver lá quem é que está cantando, quem está fazendo projeto, você acha isso aqui. Motivação e persistência, até teimosia, cabeça dura. Você convencer um jovem hoje de algo que ele não acredita, bateu de frente, você perdeu. Você tem que ir junto com ele. Porque se você falar que não pode, que não pode por quê? Né? Então a motivação e a persistência é um ponto alto nessa nova geração. A criatividade e inovação, eles querem fazer tudo diferente. Por quê? Porque são jovens, crianças que vieram com a mentalidade, a memória espiritual muito fresca ainda. Então eles querem encontrar caminhos diferentes para aquilo que a gente já bate a cabeça. Então é muito interessante, a gente que convive com o jovem, né? Às vezes você chega pro meu filho mesmo, vamos fazer assim. Não, mãe, peraí, tem assim, tem assim, aí eu, ai meu Deus, é só esse jeito que eu conheço. Mas ele já traz um leque de sugestões, de possibilidade de resolver aquele problema. E aí, se a gente não entende que o jovem e a criança, eles são participantes ativos no processo educativo, a gente fica na postura de hierarquia, porque sou eu que mando, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, a gente perde na relação. Então, e gera conflitos, né? Gera conflitos, você desgasta e nós precisamos andar de mãos dadas. Nós estamos juntos, aprendendo juntos. Ele precisa da nossa experiência e orientação e nós precisamos de todas as características aqui, ó, da motivação, da coragem, da persistência, da criatividade que uma criança tem, de testar sem preocupar se vai dar certo ou não, porque ele está querendo aprender. Então nós vemos crianças em sala, quem dá aula, quem é educador, o pai e mãe também, a gente vê as crianças nos ensinando o tempo inteiro. Crianças que dão verdadeiras lições nos pais. De fé, de renovação, de persistência. Então nós precisamos quebrar um pouco esse paradigma, né? De que nós adultos detemos o poder do saber e as crianças e jovens estão aqui somente para aprender e eles têm que se abrirem, né, ao conhecimento que nós temos. Nós somos participantes da mesma era, gerações diferentes, mas da mesma era. Então nós temos que nos ajudar. E aí nós vamos entendendo que a nova geração não é somente desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas é elevar o sentimento. Então esse é o foco do nosso grupo reencarnatório que está chegando. É o foco. Então, elevar o sentimento. Então nós sabemos que são jovens e crianças que têm um potencial muito grande, mas que ainda estão aquém com relação à moral. E aí, vamos lembrar lá do ser e ter, né? Como é que nós temos trabalhado isso nos nossos lares, com os nossos filhos? Quais são os valores que nós temos dado? Né? Não pode faltar a escola formal, mas pode faltar a evangelização, a educação espírita. Pode pode deixar de fazer o evangelho no lar, né? Porque não tem problema, porque dormiu, mas aí permite que fique até tarde assistindo um filme ou fazendo uma outra atividade, né? Qual que é a visão que nós estamos tendo, nosso olhar com relação aos nossos familiares? A materialidade, ela está presente nas nossas relações? Como é que a gente tem encarado isso? Porque isso eu diria que sabe quando é currículo oculto? É aquele material que vai sem você ter planejado? É subliminar. Então, quando nós hipervalorizamos a escola formal, por exemplo, e em detrimento da participação da criança nas tarefas do lar, ou então do centro, ou então do evangelho no lar, ou nos abstemos de conversar com ela sobre a educação moral, a parte moral, nós estamos deixando com que a nossa visão material se sobreponha ao nosso verdadeiro sentido aqui na Terra. Então, as conversas com os filhos, eu tenho aprendido muito com os meus filhos nesse sentido.
são jovens como outros quaisquer, né? Então eles chegam com as demandas dele, de festa, disso, de aquilo. E às vezes são conflitos, eu não sei o que eu faço. E a nossa conversa, ela é muito pautada na nossa tarefa aqui. Então a primeira, eu estava até comentando com uma amiga. A primeira pergunta que eu faço, mas por que será que nós estamos aqui na Terra, né? E aí joga a pergunta para eles responderem. Por que nós estamos juntos? Você acha que nós estamos por acaso aqui? Por isso que nós estamos tendo conflitos, né? Então, a gente começa a colocar a base da discussão com a visão espiritual do processo. Então, se nós temos uma visão espiritual, as questões elas não podem ser resolvidas somente aqui na Terra, numa visão mediana de entendimento. Nós temos que ampliar o nosso olhar. E aí a gente começa desde a infância. Quando a criança quer fazer alguma coisa, às vezes não quer emprestar o brinquedo para o outro coleguinha. Então, por quê? Então, a gente tem que entrar ali referenciando para que ela compreenda que o outro tem o mesmo direito, que a gente precisa auxiliar, que é bom fazer isso, porque ela também vai gostar de se sentir assim. Então, você vai colocando as bases morais desde o início, para que ela entenda isso com maior facilidade depois. Porque quando a gente chega no momento de estar em família, a educação é o que vai ser nosso ponto de equilíbrio. Por quê? Eu digo educação de uma maneira geral, não só a educação de pai para o filho, mas a nossa educação interior, nosso aprimoramento em grupo, né? Porque às vezes eu convivo com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, então eu ainda não tenho filhos, mas a educação é o nosso ponto de partida para uma convivência em paz. Porque na medida que eu me educo, eu consigo educar o próximo. Na medida que eu educo meus filhos, eu consigo educar uma sociedade. Porque eles vão ser multiplicadores dessa paz. Então, o processo educativo, ele é a base. E a doutrina espírita vem trazer isso com muita propriedade, porque o espiritismo é eminentemente educativo. A influência que Kardec sofreu de pestalose no decorrer da sua formação trouxe isso de maneira muito verdadeira para a codificação, a forma com que os ensinos dos espíritos foram organizados. Então, a doutrina, em qualquer lugar que você abrir o Evangelho, o livro dos Espíritos, você enxerga a educação ali, porque é a base do nosso caminhar. E aí nós vamos entendendo que a educação, ela exige habilidade, né? A gente precisa ter conhecimento. Conhecimento do outro, conhecimento de nós mesmos, conhecimento da situação. Né? Não tem como eu trabalhar numa perspectiva de transformação sem saber onde eu estou pisando. Percepção do outro, né? Então, para que eu perceba as reais necessidades dos meus filhos, eu preciso compreender como é que é o mundo deles, o que eles estão sentindo, quais são os valores que eles estão priorizando nesse instante, né? Envolve emoção e sentimento, porque filho, família, é pura emoção e sentimento, né? Tanto os bons quanto os ruins. As dificuldades, né, que geram, a gente já falou disso também. A sensibilidade de perceber aquilo que está sendo colocado, né, no momento da convivência. Então, quando a gente fala de núcleo familiar, é um encontro de almas num campo educativo. Então, a família é um espaço com pessoas próprias, pessoas específicas, situação ideal para a nossa educação. E aí, como é que esse processo acontece? Com a criança, a gente sabe que ela traz tendências desde pequenininha. Então, observar a criança é você saber por onde caminhar com os filhos. Se você conhece bem seus filhos, presta atenção até enquanto bebês. Se você presta atenção nas características, nas tendências, por que chora, qual o momento que fica feliz, se tem facilidade de emprestar o brinquedo para o amigo ou não, você já está mapeando ali o que eu preciso mexer, o que eu preciso estimular, o que eu preciso educar. Isso é desde cedo. As pesquisas falam, né, os bebês eles choram, já reconhecem a voz da mãe, já reconhece a voz do pai. Então, existe aí uma compreensão e uma interação verdadeira, desde que nascem, né? Será que esse olhinho aqui é ingênuo? Traz nada, não sabe nada, é inocente, né?
nada, Deus tá vendo. não tem nada de inocente, tipo assim, vocês vão ver o que eu vou aprontar. Eu conheço todos vocês. Então os pais precisam ficar atentos. Ficar atentos, porque no momento em que começam a nascer, as tendências, as imperfeições começam a aparecer, é o momento da gente trabalhar a educação. Né? E aí nós vamos percebendo que todos nós temos essência espiritual, nós somos seres espirituais. Então, nosso trabalho em família é fazer com que as pessoas se despertem, né, pelo lado bom. Porque é muito difícil realmente, às vezes, a nossa convivência. Mas ela se torna mais fácil e mais saudável quando nós reconhecemos aquilo de bom que tem no outro. Quando nós valorizamos aquilo que é o potencial, não só dos filhos, mas dos pais, dos irmãos, né, todos que nós convivemos ali no núcleo familiar, né? Por quê? Porque nós vamos desenvolver o potencial que é onde está escrita a lei divina. Todos nós somos bons, só precisamos acordar a bondade em nós. Esse é o ponto. A criança já traz a sua semente divina, ela tem a lei divina escrita no coração, o jovem, a gente. Só que nós precisamos de terreno propício para acordar, para essa semente germinar. Às vezes nós ficamos assim, ó, ouvindo palestras, cursos, nos estudamos, mas nada acontece, ou a gente acha que nada acontece. Mas de repente um dia alguém fala alguma coisa e te dá um insight, um estalo, fala, olha, como que eu nunca li isso aqui? Eu já vi isso aqui várias vezes, eu não tinha pensado dessa forma. O que acontece aí? Nós acordamos a consciência. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nas relações, na convivência no lar, nós precisamos nos ajudar, acordando as nossas consciências para o bem e promovendo isso em torno de nós, né? E aí, quando a gente fala das experiências inesquecíveis, porque tudo que marca a nossa vida vai para a memória espiritual. Eu pedi para vocês no começo me falarem quais são os pontos que tiram a paz de vocês. É isso? Aí, se a gente fosse falar da história e tivesse tempo, talvez vocês me contariam tudo que acontece lá, como foi a história que tirou a paz, da falta de união, da fraternidade. Por quê que eu lembrei dessa situação? Porque ela me marcou de alguma forma. Então, as situações que são marcantes são aquelas que envolvem a nossa emoção. Quando algo nos emociona, isso é retido na nossa memória. É por isso que a gente lembra de fatos pontuais, muitas vezes, e aí aquilo ali está carregado de emoção, de sentimento. Por isso é retido na nossa memória. Então, quando nós convivemos, desde como pais, como pessoas do núcleo familiar, nós temos memórias de convivência que marcam profundamente a nossa alma. Né? E aí, na infância, isso se torna mais verdadeiro porque as crianças estão mais abertas, mais flexíveis, mais propícias ao ensino educativo. Né? Então, elas sentem isso com maior veracidade. Agora, nós também temos, se a gente fosse perguntar aqui, quais as memórias de infância, o que vocês lembram de uma infância feliz, de algo que marcou a vida de vocês na infância? Tenho certeza que a gente ouviu de todos aqui várias histórias muito interessantes. E por que a gente lembra daquela história? Porque ela foi carregada de emoção. Então, o que nós queremos dizer com isso? É que nós precisamos nos relacionar, né, em família, com os nossos filhos, buscando experiências inesquecíveis, aquelas que marcam a alma. Se nós queremos crescer juntos com os familiares, então experiências que marcam a alma com alegria, com amor, com fraternidade. Criar situações em que isso seja fortalecido, em que os laços sejam de afeto. Criar formas de fortalecer os nossos laços com os nossos familiares. Na infância a gente brinca muito, né, com essa atividade, porque eu não sei se vocês conhecem a atividade com bebês,
da evangelização, mas é uma atividade que a gente utiliza muito, que é as crianças abraçam o boneco, Jesus, né? E aí essa atividade ela é marcante, por quê? Porque a criança ela tem a oportunidade de sentir, de pegar, que é uma forma infantil, né, de trabalhar. E aí nós vamos trabalhar a mensagem também a partir do que ela está sentindo. Então nós vamos cantando a música para que isso permaneça na sua memória espiritual. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. E aí quando a criança escuta essa música, com a mensagem de amor que ela proporciona, abraçando o boneco, ela vai arquivando aquele sentimento, assimilando o bem-estar de ser amiga de Jesus, de estar ali abraçado com o Mestre. Então naquele momento ele passa a ter significado na vida dessa criança, né? E aí quando nós vamos percebendo que educação educação é a substituição dos nossos padrões inferiores de outras vidas. Nós carregamos no decorrer das nossas experiências velhas fórmulas interiores, né? Velhos comportamentos, imperfeições, e que o processo educativo nos liberta. Mas para isso nós precisamos substituir por boas ações, por bons comportamentos. Também é uma atividade que a gente faz com as crianças, naquela passagem de Jesus, né, que lava os pezinhos, que lava os pés dos discípulos, em atitude de profunda humildade. Então, como fazer isso com a criança para que ela perceba a importância daquele sentimento, do cultivo da humildade em si? Então a gente brinca, né, põe água, e aí o evangelizador ele vai lavando os pezinhos e cantando e convidando os coleguinhas para lavar o pezinho. Água daqui, água de lá, assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, a água viva de amor e fé. E aí se a gente percebe, por exemplo, que essa criança aqui que está lavando o pezinho, vamos pensar se ela é um espírito que teve em outras existências muitas experiências de orgulho, comportamentos de prepotência, de vaidade, e é um espírito que vem nessa encarnação para ser reeducado nessas tendências. E aí quando a gente possibilita uma atividade dessa, o que acontece? Já encaminha. Isso. A evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, né, em marcha para ciclos mais altos. Então, aquilo que a gente tem fortalecido e cristalizado em nós precisa ser substituído por outras ações, por comportamentos de bem. E aí, quando a gente faz com que a criança possibilita para que ela exerça, né, exercite a humildade, mesmo sem ter a consciência do que ela está fazendo, porque aqui ela não está com um processo consciente, ela está brincando com a água. Mas aquele comportamento sendo aquela atitude de servir, de auxiliar, com a música que vai impregnando na sua alma a mensagem que nós temos por objetivo com essa atividade, ela vai assimilando isso de forma espiritual. Esse conteúdo vai lá para o arquivo espiritual dela. Só que ela não tem consciência ainda. Mas com o decorrer do tempo em que esse pensamento consciente ele vai se desenvolvendo, né, com o desenvolvimento da criança, ela vai conseguindo perceber isso com tranquilidade, de forma mais consciente. De que forma? Quando às vezes ela vai ter alguma atitude em que ela tem o ímpeto de agir com orgulho, ela já tem o contraponto da humildade como base para sustentar a sua mudança, a sua transformação. Então, se isso não existe, ela só tem o orgulho para resolver a questão.
Mas se isso foi trazido na infância, ela consegue ter opção de resolver aquilo com humildade, se ela tiver a vigilância e o cuidado, né? Então, a educação é uma rotina construtiva, que faz parte dos nossos hábitos familiares. Então, nós também somos assim. Se a gente acorda, né, e já sabe e tem dificuldade, às vezes, de relacionamento com os nossos pais. Então, eu já sei que essa situação todo dia acontece, que eu preciso ter cuidado. Se eu tenho essa atenção, no momento em que eu vou cair em tentação, eu dou um passo para trás. Mas para isso eu preciso ter algo atrás que me sustente. Que aí são o nosso esforço em domar as nossas más inclinações. A rotina construtiva, que eu me esforço diariamente para ser melhor, né? E aí nós vamos entendendo que a educação moral, para todos nós, é renovação dos quadros de memória. Então, nós temos na nossa memória espiritual todo o nosso histórico. Não muito feliz, né? Um histórico não muito assim, maravilhoso, né? E aí nós vamos, com o processo educativo, com o esforço que nós temos, tentando modificar, renovar essa memória anterior, os quadros, né? Então, para isso, nós precisamos modificar pensamentos, sentimentos, emoções do espírito. Muitas vezes a gente percebe uma atitude de agressividade. Vamos supor que a gente, sei lá, a criança vai lá e bate no coleguinha. E aí, lógico, nós temos que ir lá e dizer para ela, não pode, faz carinho no amigo, né? Mas o papel dos pais e do educador é na fase anterior. Qual que é a fase anterior? O que ela sentiu para poder fazer isso? Por que ela fez? O que gerou a atitude de agressividade? E aí nós vamos trabalhar no sentimento, porque a ação, ela é a foto, é o que aparece. Mas existe um mundo por trás, existe emoção, existe sentimento, pensamentos, lembranças de outras vidas, tem um mundo atrás. Mas a ação é a culminância daquilo. Muitas vezes isso acontece conosco, né? Às vezes a gente tem determinadas atitudes em que são atitudes ruins, né, que nos fazem mal, mas a gente está tendo aquela atitude como consequência. Qual que é o processo de autoconhecimento? É saber o que gerou aquela ação. Porque geralmente tem uma emoção aí anteriormente veiculada no nosso emocional, aí, nosso coração, que fez com que nós agíssemos de forma inadequada. Então isso é autoconhecimento, não é você bloquear a ação, porque a ação ela é quase que operacional, né? Ela é consequência, a gente nem pensa para fazer. É nós educarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque o pensamento ele gera a nossa ação, o sentimento ele mobiliza a nossa alma. E aí nós vamos agir cada vez mais de forma consciente. Então ter consciência é isso, é saber o que eu sinto que gera aquela ação. Então eu chego no processo anterior, antes de startar a ação. Por isso que quanto mais nós nos conhecermos, melhor nós convivemos no nosso lar, melhor nós convivemos em sociedade. A viagem ela não é para fora, ela é para dentro, ela é interior, né? Então, construção de novas memórias, né, que argumentem com a que já tem. Então, no caso da criança, né, ela é um vaso entregue para nós, para que nós saibamos cuidar, né, de acordo com o Emmanuel. E aí nós vamos perceber que muitas vezes o nosso exemplo é tudo. A palavra empolga, mas o exemplo arrasta. Então cuidado com a forma como a gente age, né? Não só com os filhos, mas com todos à nossa volta. Porque o nosso exemplo, ele define muitas vezes quem nós somos. É o que a gente realmente quer, tem como valores, né? Até o bebezinho, né? Que quer o brinquedo do pai. Então nós vamos percebendo que também que as nossas dificuldades elas também são no ciclo que se forma, porque muitas vezes, além das questões reencarnatórias que nós dissemos, a nossa relação com os filhos é uma lembrança também das nossas relações com os nossos pais. Muitas vezes a gente também teve dificuldade com os nossos pais. A gente também teve conflitos. E às vezes não foram resolvidos ou bem resolvidos. Então a gente carrega isso para a maternidade e para a paternidade.
E aí, o momento que você está educando o filho, você está relembrando a sua história anterior. Inconscientemente, nós não estamos falando de processo consciente. E aí, por isso, a gente não consegue, trava. Não consigo educar, não consigo fazer diferente, não consigo agir de forma saudável. Então, mais uma vez, quando nós nos conhecemos, tudo flui com integralidade, né, no universo. Além do que, os nossos pais também tiveram os conflitos. Dos pais com os Dos pais. Por isso que é ciclo. E a gente tem a tendência a sempre repetir as histórias dos pais. Exatamente. Né? Na verdade, todos nós queremos ser amados. E muitas vezes a criança, na relação dela com os pais, quando o pai põe limite, ela acha que ele não ama. Então ela cria uma história, eu estou dizendo dos casos, isso não é padrão, porque tem casos que os pais também não têm, né, interesse pelos filhos, mas nós estamos falando de forma geral. Então a criança sente que não é amada, porque ela acha que o pai não ama, porque frustrou, porque pôs limite, porque fez algo que ela não concorda. Ou até porque ele estava trabalhando naquele momento e não deu atenção que queria, que a criança queria. Então ela gera um sentimento de falta de amor. E ela carrega isso para frente. Ela carrega isso para as outras gerações, para as outras relações. E aí muitas vezes somos nós, aqueles adultos que a autoestima é baixa, que a gente vive tentando agradar as pessoas, não consegue falar não. Tudo que o outro pede faz, porque não consegue sair desse padrão, porque quer ser amado. Então isso é um trabalho interior. Por isso que nós precisamos, para educar, nós precisamos nos autoeducar. Nos conhecer interiormente. Porque as nossas características espirituais e emocionais, elas permanecem nas relações futuras. Né? E aí nós vamos percebendo que, à medida que nós temos consciência disso, nós vamos nos relacionando melhor em família. Eu acho que isso é muito profundo, porque, na verdade, não vem um manual. Mesmo que a gente haja completamente pautado nas leis seguindo os passos do Chico Xavier, eu observo com os meus filhos também que se você de repente fala, eu vou ser uma mãe amigável, eu posso perder. Se eu coloco regras ou então se eu limito, também desenvolvo uma revolta. Eu observo que o tempo inteirinho eu erro tentando acertar, às vezes pode ser que eu esteja acertando e não estou sabendo. E agora, as questões que vai ficar dentro da criança ou das crianças, vai depender deles, porque a nossa intenção é a melhor de todas, penso eu, né? E nós estamos falando de situações que se repetem. Nós não estamos falando do ambiente educativo. Ela tem essas características, mas se o ambiente é favorável, isso é minimizado, isso é trabalhado. É por isso que nós temos que ter consciência do que nós estamos trabalhando. Por que a minha responsabilidade é tão grande? Porque sou eu que crio o solo propício. Eu que crio as condições para desenvolver as patologias, muitas vezes emocionais, ou então esses conflitos, ou não. Então a repetição, tudo aquilo que não é trabalhado de forma adequada, pode gerar consequências nesse sentido. Né? Eu concordo com você. A gente permite só abrir aqui um pouquinho a porta, porque está muito calor, as pessoas estão... Só para dar uma renovada no ar, né? Não tem manual. Isso é muito difícil, né? Por que não tem manual e por que a providência divina entende como melhor forma ser assim? Cada espírito é diferente, cada um tem uma lacuna. Exatamente. E nós precisamos exercitar a nossa observação, porque a resposta está na própria criança. Nossa resiliência. Resiliência é pior, mais ainda, né? A resposta está no filho. Então, se eu quero saber como agir com ele, eu presto atenção nele. Eu tenho que perceber como ele age em todas as situações, o que ele pensa, o que ele sente. Então, os pais que são atentos e que buscam observar seus filhos atentamente são os que conseguem descobrir caminhos para lidar com aquela criança, com aquele jovem. É difícil? É muito difícil. E também como se fosse uma roleta, né? Você não sabe o que vai sair no final das contas. Eu observo, eu tenho 4. Você tem 4? Eu tenho 4 e eu observo que, por exemplo, para mim, desde pequenininho, eu falo, esse é meu cavalo selvagem.
Mas por quê? Não, eu devo ter culpa no cartório, com certeza. Não. É só por que você fala cavalo selvagem? Por quê que você Não, fala vamos assim dele? partir do pressuposto. Eu amo bicho, hein? Não, tudo bem. Não, nós não estamos falando de amor. Por que você identificou como sendo o cavalo selvagem? Não, porque, por exemplo, o que funciona com ela, o que sim. funciona com gêmeos, Isso. não funciona Tem com gêmeos. eles. Não funciona de jeito nenhum. E cada um é mais suave, o outro é mais palhaço, o outro Indomável. é indomável, exatamente. É isso aí. É por isso que não tem padrão. É por isso que não tem manual. Porque a gente quer trabalhar com todo mundo igualzinho. Deus está dizendo assim, olha, deixa eu te contar, são todos diferentes. Né? É importante que a gente tenha essa consciência de que são espíritos diferentes e que nós estamos começando uma tarefa. A gente tem muita responsabilidade, mas provavelmente a gente não termina tudo numa vida só. Então a gente começa, a gente impulsiona, se esforça, porque não é fácil mesmo. Quem é pai, quem é mãe sabe das dificuldades diárias, né? Porque nossos conflitos eles entram no meio também. E aí a gente não consegue lidar com algumas questões que às vezes para o outro é muito fácil. Você pergunta um conselho para uma amiga e fala, não, só resolver assim. Você não consegue ver. Não, mas o outro acha lindo, fácil, não é? Por que isso acontece, né? Para também baixar a nossa bola, né? Porque eu observo que eu tenho um exemplar em casa que sempre funcionou tudo direitinho e eu penso que se eu não tivesse tido outro tipo, eu falo, gente, eu sei educar. Essa pessoa não sabe, porque olha que funciona tudo. Aí chega um e fala assim, ei, não tem nada a ver com você não. É um pouco do seu, mas é muito da característica própria da pessoa. Você tem que trabalhar com todas as ferramentas, né? Então, ouvir, prestar atenção na criança, no jovem, é um material que nós precisamos para definir as estratégias. Então, eu repito, com o filho a gente age de forma diferente, embora todos tenham os mesmos princípios educativos no lar. A gente tenha, né, estabelecido. Então, mesmo assim, aí nós temos que ter ações diferentes, formas diferentes. Com o filho você fala bravo, ele chora. Com o outro você tem que falar bem firme, se ele não faz. Então, é assim. Porque nós somos diferentes, nós temos natureza diferentes, né? E nós precisamos ser respeitados nesse sentido. E o núcleo familiar só tem sentido porque ele traz a diferença, a diversidade em busca da harmonia. Esse é o nosso mérito, de conseguir a harmonia e a paz. É conseguir trabalhar com a diferença numa perspectiva saudável. É isso que é o desafio grande. Né? Então nós vamos entendendo que viver e conviver em paz tem um monte de pétalas, né, pra gente conseguir. Mas eu acho que o mais importante aí de tudo, eu não sou mãe, mas o que eu vejo, no geral, assim, eu tenho amigas que têm filhos grandes, pequenos, tudo. Praticamente todas as minhas amigas são mais velhas do que eu e eu sou amiga dos filhos das minhas amigas. Então, é muito engraçado o contato que eu tenho com a mãe e com vamos dizer, as crianças, sim, entendeu? Sim. Não é crianças, eu tenho 31 e, por exemplo, as crianças têm 19, 20, 22 e eu me dou muito bem com eles e eu me dou muito bem com as mães. Então, algumas coisas eu consigo perceber que é muito, muito, muito o erro dos pais e por uma falta muito grande também daquela palavrinha lá que chama amor. Porque às vezes algumas coisas fogem do amor que os pais, eu acho que os pais devem passar pelos filhos. É isso que eu acho. Até porque limite é amor, frustração, situação de frustração é amor também. É tudo falta de amor. Eu particularmente acho que tudo isso é muito falta de amor. Mas aí vamos lembrar da história do ciclo. Tem o ciclo, mas é que nem você disse, se você observa a criança, em vez de você, porque não adianta você, quando você briga com a criança ou com o adolescente, quer forçar uma situação sem o amor, não aprende. Não adianta, eu vejo pelas minhas irmãs lá em casa, eu fui muito rebelde, porque faltou muito a questão do amor pai e mãe. E hoje, eu, né, adulta, já sei lidar com algumas coisas, eu consigo ver que aquela necessidade que eu senti, aquele conflito que eu sempre tive com a minha mãe foi por falta de amor.
de amor se ela tivesse doado mais e se doado mais. E depois, agora de um bom tempo, eu consigo ter uma relação muito melhor com a minha mãe, pela questão que eu vi o que era o ponto que não dava. E lá em casa eu tive uma conversa muito séria, a última vez que fui pro Brasil eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe, que ela continuou se repetindo as mesmas coisas que as minhas irmãs, nós somos 5 em casa. E eu falei pra ela, se não funciona assim, ame mais, ame, tente entender, sabe? Tente se reconhecer, tente conhecer teus erros, procure amar mais as suas filhas. Porque a gente te ama, a gente quer. Lá em casa é tudo ao contrário, né? Em vez dos pais ajudar, nós temos que ajudar os pais, entendeu? Mas é assim juntos, também, estamos juntos. A diferença é só que um reencarnou primeiro, depois vieram os outros. E eu vejo que, no geral, assim. A base é o amor. É o amor, não é que falte o amor. É a demonstração. Exato, isso. É o amor ser a base isso. da relação do conflito, da resolução do conflito. Isso é importante. Você queria falar? É mais ou menos, eu quase que perco a linha de raciocínio, mas chegou um certo tempo da palestra que eu não consegui mais me controlar e só consigo me concentrar e só consigo pensar numa outra coisa. Você está falando muito do adulto e com a criança, o pai, a criança, a mãe, a criança, mas é justamente o que a Alice falou agora no finalzinho. Chega a um determinado ponto que é a criança que tenta, não vou dizer ensinar, mas passar novos métodos para os pais ou até para quem está em volta, para os irmãos, ou seja, isso também é muito complicado. Se eu paro hoje para pensar, na época eu era considerada a ovelha negra da família, mas não porque eu aprontasse ou eu fosse rebelde, mas eu sempre queria algo diferente, algo mais, eu sempre queria olhar o que estava do outro lado do muro, eu sempre queria ir além. Não, minha avó, essa menina tem que ser assim, tem que sempre querer inventar uma coisa, tem que sempre ser, aqui a gente fala, quer sempre uma extravurst, né? Então, meus pais sempre me motivaram, realmente, a ir a mais. Então, fui a mais, adquiri alguns conhecimentos, algumas experiências, então eu volto, quero repassar isso para eles. E parece que eles bloqueiam e não querem. Era fácil dizer vai. Mas agora que eu falo, gente, é fácil, vem, todo mundo entra em pânico. Não só meus pais, porque já são um pouco mais velhos, mas também meus irmãos, né? Por isso aqui. Na verdade, é assim, esquece a roupagem física. Nós somos espíritos. Então, nós somos espíritos que se reúnem para caminharem juntos. Só que, para eu caminhar e conseguir lidar com as minhas dificuldades que eu arquivei até então, eu preciso desempenhar alguns papéis. Eu preciso mudar, às vezes, o meu lugar no tabuleiro da família. E, às vezes, eu vou ser pai, mãe, filho. Né? O que acontece quando a criança reencarna? Ela precisa de orientação. Ela precisa de todo o cuidado. O bebê, então, ele morre se você não cuidar. Né? Agora, qual que é o cuidado que nós temos que ter? É achar que a criança não sabe nada. Esse é o ponto. São os extremos. Achar que ela não sabe nada, ou que ela que vai reger a casa a partir de então. Então, os extremos são perigosos. Então, nós temos que pensar numa condução de equilíbrio. Qual que é a condução de equilíbrio? Eu observo o que aquela criança me traz e vou trabalhando com ela juntos as minhas dificuldades e as dela. E esse é o ponto do meio, onde eu vou ouvir as suas necessidades e interesses. Vamos falar de uma linguagem pedagógica. A gente fala muito nos cursos de formação que nosso maior desafio é articular interesse e necessidade. O que a criança gosta de fazer? Qual que é o interesse maior dela? Brincar. O interesse dela é brincar. Se chamou para brincadeira, ela está 100% com você. Mas ela pode passar o dia inteiro brincando? É só brincar que é a vida? Não. Então entra a gente com a necessidade. O que é necessário para que ela cumpra a sua tarefa aqui na Terra, para que ela perceba a sua espiritualidade, que ela se evolua, que ela se aprimore? O que precisa? Instrução, conhecimento, desenvolver os valores morais, o amor, necessidade.
Então eu preciso saber articular isso. Nem só interesse e nem só necessidade que o pai enxerga. Porque senão fica uma educação castradora. Aquela que o filho não é permitido fazer nada. Porque só o pai detém o poder de saber. Então nós precisamos articular isso, é trabalhar juntos aquilo que a criança gosta com aquilo que ela precisa desenvolver. Aquilo que o jovem gosta com aquilo que é necessário ele desenvolver para ser um homem de bem. Então nosso objetivo é sermos mais evoluídos, é nos transformarmos, é sermos homens e mulheres de bem. E para isso nós temos a ferramenta do Evangelho, da doutrina espírita, da convivência fraterna, do amor. São ferramentas que nos conduzem a esse patamar de evolução. Agora, para isso, nós precisamos saber lidar com essas duas partes. Não podemos ir para o extremo, senão a gente erra também. Porque deixar a criança mandar no lar ou o jovem é falta até de amor. Né? Ou então você não deixar a criança escolher nada, fazer nada, tudo tem que ser do seu jeito, também é falta de amor. E bate de frente, a hora que ele tiver autonomia, ele sai de casa. Então nós precisamos trabalhar uma postura equilibrada, saudável. Facinho, né? Não é fácil. Mas é por isso, porque o percurso nos ajuda a nos transformar. É o caminho que faz o benefício do trabalho, né? Não, É caminhar que nos faz aprender. Desculpa a interrupção. Mas é que eu fico pensando quais, como a educação era, assim, tem que ter a base dos princípios morais e de reconhecimento do respeito dos filhos com os pais. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, não sou seu amigo. Né? Então, meio termo, né? E porque eu vejo na minha família, nós somos uma família grande, aonde eu tenho irmãos que construíram uma família sólida, baseada na educação, no respeito e no princípio religioso, independente se foi protestante, espírita ou que seja. E também tem um outro exemplo de uma irmã que teve uma criação com os filhos mais liberal, mais autônomo, né? É fácil identificar qual modelo deu certo e qual modelo não deu certo. Né? Qual faliu? Então, eu vejo lá os meus sobrinhos, aonde eles enxergam no pai e na mãe, não a autoridade, mas eles têm profundo respeito pelos pais e no que eles se tornaram. E no outro exemplo, da mesma forma, aonde não reconhece autoridade nenhuma, porque baseado nesse monte de pétalas é que eu vejo, eu tenho esse exemplo, eu convivi de perto com isso e eu sei bem que não foi fácil para eles, não foi fácil porque eles passaram pela adolescência não entendendo todo esse processo, mas por que tem que ser assim? Porque aqui em casa eu sou o seu pai e ela é sua mãe. E enquanto você estiver em casa, minha casa, minhas regras. A partir do momento que você tiver condições para se sustentar, então você pode fazer suas regras. Demorou, claro, com todos os conflitos da adolescência, hormônios, mas hoje eles têm o maior orgulho e eles falam assim, tudo que eu sou, não o que eu tenho, o que eu sou como pessoa, eu devo aos meus pais pela gratidão. A gratidão. Eles são gratos por eles terem tido essa rigidez dentro de casa. O cuidado é só a gente não definir padrão. Eu entendo assim, na verdade a doutrina ela nos diz essa forma, né, de respeito, já te passo a palavra. O entendimento disso, a definição de um modelo, de um padrão, também é com relação aos espíritos que estão ali. Então, provavelmente, a forma com que os pais organizaram a sua educação dentro daquele núcleo familiar, e aí nós sabemos que existe um planejamento reencarnatório, existem espíritos que estão auxiliando para que tudo dê certo com aquele núcleo, inspirando os pais para que isso ocorra de forma a atender às necessidades espirituais.
facilitando o entendimento de determinada forma na educação. Para outros, de repente, outro tipo de forma. Nós estamos falando de metodologia, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter é, primeiro, não tem padrão. O segundo, o julgamento do... Desculpa, mas assim, o que deu certo e o que não deu. Porque, de repente, se fosse o formato 1 aplicado no núcleo 2, pode ser que tenha sido muito pior. Então, nós temos que ter claros os princípios educativos da doutrina, mas tendo o olhar para o núcleo de família que nós temos. Quem são os espíritos que estão comigo? O que eles têm de característica para eu poder saber como eu vou agir? Porque tem espíritos, se você bater de frente... Tem filho que se você deixar muito livre, leve e solto, eles não caminham para lugar nenhum. Então depende, né? Então é por isso que é desafiador. Deixa eu passar a palavra para vocês. Obrigado. Eu acho que tem muito a ver com a sociedade, né? Porque a família não é assim, nem tem mais tempo, a mãe e o pai, hoje em dia os dois já estão trabalhando juntos, né? Não adianta mais só um, porque o dinheiro não está faltando, então que nem tem o tempo assim para a mãe e o pai se concentrar e os filhos se concentrar juntos ao tudo que a gente estamos falando sobre. E na nossa sociedade outras pessoas estão assim não pegando, mas fazendo muita parte da educação, por exemplo, os meus professores na escola, posso dizer de pequena idade já, foi sempre de cima para baixo e não pode ver. E não é sempre assim, tem professores assim, claro que nunca tem preto ou branco, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a sociedade, ou com o sistema como está. Você trouxe um aspecto importante, né? Como nós estamos falando que a base da educação é conhecer o outro e se conhecer, né? Como é que eu vou conhecer o outro se eu não estou presente? Se eu não tenho tempo para me relacionar? Se eu não tenho como estar juntos muito tempo? Aí eu gosto de falar de uma pesquisa, né? O documentário O Começo da Vida, não sei se vocês conhecem, é muito interessante, porque ele fala do desenvolvimento no início da infância. E lá a pessoa pergunta uma mãe, né? O que você acha da questão do tempo, da presença, né? O tempo de qualidade. Aí ela diz o seguinte, muitas mães acham que, ou as pessoas, né, de forma geral, acham que é só ter um tempo, mas que tenha qualidade. Não importa o tanto de tempo, mas tem que ser com qualidade. Aí ela faz uma comparação. Se você for ao seu chefe lá no seu emprego e dizer para ele, olha, eu vou trabalhar 15 minutos por dia, mas é com qualidade. Eles falam só 15 minutos por dia, mas com qualidade. Ó, eu vou dar tudo de mim. 15 minutos de salário. Vai. Pela tua qualidade. Então, é lógico que isso precisa ser flexibilizado na sociedade de hoje, mas que a gente tenha presença. A presença, ela não é só física, é presença na vida do filho. É o filho saber que qualquer hora ele pode contar com você. É a presença espiritual. Né? Então a gente não está falando só de estar o dia todo com a criança. Hoje, quem que consegue ficar o dia todo com as crianças? Tem um monte de demanda até para que eles tenham também essa vida mais confortável. Porque a gente não pode levar para os extremos e achar que é tudo. Precisa trabalhar o dia todo, de manhã, tarde, noite, final de semana, porque os filhos precisam, na verdade eles precisam da gente. Eles querem a nossa presença. E que a presença ela seja a de qualidade espiritual. Aquela que se interessa, aquela que ouve. Porque ouvir hoje é um desafio. Sabe como é que a gente escuta? Já pensando na resposta. Então a gente está ouvindo o outro, já maquinando aqui o que eu vou responder, porque eu preciso... É assim que a gente escuta. Não sabe ouvir, né? Não sabe ouvir. Para ouvir tem que calar. Calar não é a voz, é o pensamento. A gente tem que calar, fazer silêncio. Às vezes a gente fala assim,
nossa, eu faço oração e Deus nunca me escuta. Você nem para escutar a resposta dele. Porque a gente pede uma coisa atrás da outra e tá naquela loucura de uma hiperagitação e não para. Para a gente ouvir Deus, nós temos que silenciar nosso coração, silenciar nossos pensamentos, ouvir. Para ouvir eu preciso estar em silêncio. Né? Então a nossa mente é tão agitada que a gente não consegue fazer pausa. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. Desculpa, você levantou. Não, eu só queria exemplificar. Sim, falou que em casa eu tive exatamente esse modelo. O meu pai era a pessoa que passava o dia inteiro no trabalho e a mãe ficava mais em casa com os filhos, mas o pai, mesmo ali sempre ausente, ele estava presente de outra forma, mostrando interesse, o amor, sabe? Sempre pelo contato com os filhos, diferente da mãe que estava ali presente fisicamente. Lá em casa, para mim, foi assim. E meu pai foi o meu grande amigo, mesmo não estando presente ali fisicamente. Então, nosso cuidado é fazer-se presente na vida das pessoas. Porque até para o nosso familiar, para a gente dar um feedback para ele, para a gente falar alguma coisa, é preciso o vínculo. O vínculo é a base do nosso relacionamento. Se nós temos vínculo com as pessoas, a gente consegue ajudar, ouvir, sugerir. Agora, se a gente não tem vínculo, não criou nenhum laço de afeto, aí fica difícil quando a gente chega para falar alguma coisa, né? As pessoas não entendem dessa forma. E filho da mesma forma. Se nós não estamos presentes, nós não demonstramos interesse no momento de corrigir, de orientar, né? Dá errado. Então é preciso que isso aconteça. Nós já estamos no tempo. Cadê de Jane? Jane, que hora que é? Tem ali o reloginho, ela tinha falado o horário para mim, eu acho que nós já estamos. E aí, amor? Eu tenho que terminar mesmo? Tá tão bom, a gente, se tiver no momento de encerrar, a gente então que o nosso coração ele se encha de amor, que é ele que vai dar a base para a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão. Nos percalços familiares, né, nas nossas dificuldades, porque nós muitas vezes precisamos desenvolver a empatia, né, que é nos colocar no lugar do outro. Sempre que acontece um conflito no nosso lar, com as pessoas que nós amamos, porque família a gente ama, né, independente das confusões, fica muito mais fácil quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, para perceber como é que aquela pessoa está sentindo, como é que escutou o que eu disse, o que eu posso fazer para melhorar a minha relação com ela. E assim nós vamos percebendo que todos nós temos dificuldades, temos imperfeições, estamos em busca do amor e da educação interior. E esse processo ele é contínuo. Nós estamos em processo permanente, né? Não vamos conseguir tudo agora, estamos caminhando. Então não tem receita, não precisamos achar que nós vamos resolver o problema do mundo, porque nós estamos no caminho. E esse é o mais importante, é estar no processo, é caminhar. Muitas vezes o caminho ele vai se formando quando a gente começa a andar. Às vezes não abre assim, ó, lindamente, é aqui que eu tenho que ir. Não. Mas eu vou tentando, acertando, me esforçando e eu vou descobrindo os caminhos para o bom relacionamento com os filhos, com os pais, com todos aqueles à nossa volta. E Jesus nos convida sempre, né, a sermos melhores, a sermos semeadores do seu evangelho, principalmente no nosso lar. Porque se nós conseguirmos agir dessa forma no lar, a gente consegue fazer isso no mundo. E aí eu convido a todos a fecharem os olhos para a gente já caminhar para o nosso encerramento. Lembrando da figura doce do Mestre Jesus, com as suas mãos estendidas sobre nós, iluminando os nossos corações, despertando em nós o amor profundo exemplificado por Ele. E nesse momento, nós, envolvidos nesse amor grandioso,
nós vamos também mentalmente envolver todos os nossos familiares nessa imersão de sentimentos bons, de energias curadoras, de vibrações saudáveis, de amor profundo. Um sentimento de gratidão imenso invade nosso coração. Graças nós te damos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, por termos uma família, por crescermos a cada dia na convivência para a paz. Nos fortaleça, nos ampare, para que sejamos instrumentos do seu amor, que nos convida a sermos melhores em todos os momentos. E aí lembramos de Ti, Senhor, há muitos anos atrás, quando fez o convite a todos nós. Naquela tarde azul, eu pude te sentir, no Monte Galileu, teu chamado compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino a te seguir. Tomo minha luz, eu sou o fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir, no Monte Galileu, teu chamado compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino a te seguir. Tomo minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Que possamos ser o Evangelho de Jesus em nossos lares, hoje, agora e sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, agora e sempre, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.